Bem, boa noite, pessoal. Aqui vai seguir uma série de vídeos, tá? Relativa à nossa avaliação N2, que provavelmente vai ser feito no ambiente virtual de aprendizado, no AVA, né? A qual todos nós deveremos ter acesso pleno até o final do nosso período, tá? Onde as provas virtuais, funcionam da seguinte maneira. É liberado, né, um tempo, é liberado as questões, é liberado um tempo para que essas questões sejam respondidas de casa. Então, provavelmente, como nossa aula é nas quintas-feiras e vai ser a última aula, então eu vou liberar, por exemplo, de 8h30 às 10 horas, para vocês responderem o questionário que vai estar no ambiente virtual e vai servir como a nossa N2, nossa segunda avaliação, tá? E provavelmente a prova final também será dessa forma. Então, estão com essa apostila em mãos, né, já enviada desde o início do período, onde nós temos as curvas de exposição para a gamografia, que nós vamos voltar a trabalhar ainda, tá, para ser cobrado na segunda avaliação. E nós temos as curvas de exposição para raio-x. Quando nós observamos essas curvas de exposição para raio-x inicialmente, meio que você dá um espanto, devido ter várias curvas de exposição, devido ter vários números, né, que não foi trabalhado, inicialmente não saberemos o que seria aqui, por exemplo, os KVs, né, de 110 até 300, o tempo de exposição. Voltando aqui, nós temos outras curvas que tem KV, MA minuto, que é a nossa carga. Então nós vamos trabalhar todas essas. Antes disso, antes de nós trabalharmos, eu vou responder para vocês a lista de questões que foi enviada, né, com o título para o e-mail de vocês como exercício de quarentena, lista de quarentena. Então, nessa lista de quarentena, eu vou responder todas as questões agora para nós ficarmos embasados para voltarmos a falar sobre os raios-x industriais, tá? Na lista de quarentena tem várias questões, eu não vou enumerá-las durante a explanação aqui, eu vou responder todas, mas sem enumerar. Tipo, primeira questão, essa resposta. Segunda questão, essa resposta. Eu vou fazer uma descrição, onde vocês vão depois fazer um apanhado e verificar a resposta de vocês para saber se está de acordo com o que foi respondido aqui. Então, primeiro ponto. Nessa figura aqui, nós temos uma ampola de raio-x industrial. Na verdade, não uma ampola, nós temos um equipamento completo, onde aqui eu tenho um painel de comando, que está ligado por cabos de alta tensão à unidade emissora, tá? Nesse painel de comando, nós vamos ter o comando dos mesmos fatores que nós controlamos no raio-x médico, que é a carga e a tensão. Lembrando que a carga corresponde à quantidade de raios-x emitidos e a tensão corresponde à energia que eu vou gerar esses raios, tá? Onde aqui o diferencial para o equipamento médico é que no painel de controle nós vamos ter geralmente correntes fixas, variando apenas o tempo. Então a corrente geralmente é uma corrente baixa. Por que uma corrente baixa? Porque o tempo é alto, tá? Então não poderia ter tempo alto e corrente alta, senão a carga seria muito alta. Então, se o tempo sempre vai ser alto, como eu disse, o tempo vai ser minutos, não vai ser MAS, vai ser MA minutos, eu não posso ter um MA muito alto, porque senão eu vou ter um exagero de carga. Lembrando que quem faz a liberação dos elétrons no cátodo é o aquecimento devido à resistência à passagem desses elétrons, né, na corrente elétrica. Então a corrente elétrica vai passar pelo filamento, por esse filamento gerar uma resistência, essa resistência vai gerar um aquecimento, e esse aquecimento vai gerar o efeito termoiônico, certo? Então, se esse efeito termoiônico for gerado durante muito tempo com a corrente muito alta, vai causar um superaquecimento. Esse é o motivo para que nós tenhamos sempre em raio-x industrial corrente baixa e tempo alto. Então a corrente aqui geralmente vai ser 5 MA, com a corrente muito baixa, vai ser 8 MA, com a corrente baixa, 10 MA, dependendo do equipamento, tá? E esse equipamento, nós vamos determinar o tempo de exposição relativo à tensão que nós formos escolher. Então, geralmente os gráficos, nós vamos correlacionar a tensão de acordo com o tempo que nós formos fazer a radiografia, ou vice-versa.
Vamos escolher o tempo de acordo com a tensão que eu for escolher, certo? Então, esse aqui é o equipamento de raio-x industrial. Nós vemos que aqui esse equipamento é aberto. Por que ele é aberto? Aqui nós vamos ter o resfriamento devido à passagem de ar. É um resfriamento especial. Então, o ar vai passar, ao ar passar vai retirar calor, né? Aliás, o calor vai ser transferido para o ar, certo? Para a corrente de ar que está passando. Diferentemente dos sistemas fechados que nós temos, por exemplo, no raio-x médico. No raio-x médico, o sistema é fechado, não há passagem de ar por dentro da ampola, então esse resfriamento é feito através de transferência para o óleo de arrefecimento. Aqui muitas vezes não tem nem óleo, nós vamos ter apenas a passagem de ar para fazer a retirada dessa temperatura, retirada desse calor. O tamanho desse cabeçote, dessa unidade emissora que a gente chama, nós chamamos o painel de controle da unidade emissora, o tamanho dessa unidade emissora vai depender do kV máximo. Se o kV máximo for maior, essa unidade pode ser maior. Por exemplo, tem equipamentos que só emitem até 200 kV, então é menor. Tem equipamentos que emitem até 300 kV, então é maior, certo? Aqui nós temos mais uma demonstração, né, da carga, que é a corrente, que vai ser geralmente fixa, vezes o tempo. O tempo, aqui a gente vê que o tempo é minuto, então a carga é igual a MA vezes minuto, MA minuto. Determina o número de raios-x emitidos, controla a exposição, certo? Controla a densidade óptica quando a gente fala em termos de imagem. Não influencia a qualidade da imagem, lembrando que qualidade é influenciada pelo kV, certo? Que refere-se à energia do feixe. Nós temos outra pergunta no questionário sobre os raios-x característicos. Esses raios-x característicos, eles são emitidos sempre na mesma faixa de energia pelo mesmo elemento. Então, cada elemento emite sempre o raio-x característico com a mesma energia. Assim, a gente pode até caracterizar esse elemento, por isso que a gente diz característico. Então, por exemplo, o aço carbono, né? No caso, o carbono, sempre vai emitir um raio-x característico com a mesma energia. Se eu passar para o ferro, o raio-x característico vai ser emitido com outra energia, mas sempre vai ser aquela mesma do ferro. Então, o que é o raio-x característico? É um raio-x que é emitido, não é um raio-x por frenagem, acontece quando eu tenho uma ionização de camadas internas, gerando uma vacância, então vou ter um elétron injetado, vou ter ionização de camadas internas, gerando uma vacância. A passagem de níveis, elétrons de camadas superiores passam para camadas inferiores, e essa passagem de camadas de maior energia para camadas de menor energia acontece com consequente emissão de raio-x característico, tá? Então, mais uma vez, passou do camada superior para a camada inferior, emitiu raio-x característico. Isso é o nome característico, acontece porque é característica de cada elemento, não é variável. Cada elemento sempre vai emitir raio-x característico com a mesma energia, tá? Então, interação da radiação com a matéria. Nós temos os tipos de radiação ionizante, como eu já falei a vocês, em algum momento do curso, né? Nós temos radiação eletromagnética, que é aquela que é composta por fótons apenas, não tem carga nem tem massa, tá? Não precisa do meio material para se propagar. E radiação corpuscular, aquela que tem carga, tem massa, precisa do meio material para se propagar. É matéria, aqui é energia, tá? Radiação eletromagnética é energia, radiação corpuscular, matéria pura, tá? Então, a radiação corpuscular, ela não é utilizada em nenhum momento na radiologia industrial, tá? Então, nós vamos descartar a sua interação, vamos falar da interação apenas da radiação eletromagnética. Então, lembrando que radiação beta, né, mais beta menos, alfa e gama são radiações nucleares, radiações emitidas do núcleo, enquanto que a radiação X é uma radiação extranuclear. Radiação gama sempre vai ser uma radiação espontânea, enquanto que a radiação X sempre vai ser uma radiação induzida. São as duas diferenças que nós temos entre esses átomos, tá? Gama e X,
eles apresentam a mesma característica física, né? É composta apenas por energia, não precisa de meio material para se propagar e só existe em função do seu deslocamento. Parou de se deslocar, parou de existir. Enquanto que as radiações corpusculares são massa, tá? Apresenta matéria em deslocamento. Elas se chocam com outra matéria e se estabilizam. Então aqui são interações colisionais, enquanto que a radiação gama e a radiação X são radiações com interação por transferência de energia, tá ok? Então aqui nós temos um espectro eletromagnético, onde nós vemos aqui a frequência em relação ao comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência, né? São inversamente proporcionais, onde a frequência tem a ver com o número de ciclos por segundo, certo? Lembrando que eles se deslocam em forma de onda. Então nós temos a radiação gama e a radiação X, que na verdade eles estão no mesmo ponto do espectro, né? Antigamente achava-se que sempre que a gama tinha maior frequência que a X, então maior energia. Só que hoje em dia é sabido que nós temos aceleradores lineares que geram raio-x com frequência tão alta quanto os raios gama, ou até maior, né? Nós temos aceleradores lineares que emitem radiação aí com 21 megaelectrovolts, por exemplo, né? Então eles estão nesse ponto aqui. Então, colisional, nós temos a interação alfa, beta, gama. Aí nós temos esse efeito fotoelétrico com a produção de pares, são efeitos de transferência de energia apenas. Então, fotoelétrico, cômputo e produção de pares são interações de radiação eletromagnética, certo? Colisional, radiação corpuscular. O primeiro efeito é o efeito fotoelétrico, tá? Onde no efeito fotoelétrico nós temos o fotoincidente, raio-x ou raio gama interage com o elétron, deixa de existir e ejeta esse elétron, certo? Então, nós temos a incidência do feixe, ou do raio, aliás. Esse raio transfere totalmente sua energia. Se ele transfere totalmente sua energia, consequentemente, ele deixa de existir. Transfere totalmente sua energia, esse elétron que recebeu energia é ejetado e esse fóton deixa de existir. Então, é o que acontece nas blindagens. A radiação interage, transfere totalmente sua energia e deixa de existir. Efeito fotoelétrico. Acontece com energias baixas e números atômicos altos. Nós vamos ver que existe um gráfico que correlaciona a energia e o número atômico de acordo com o tipo de efeito de transferência de energia que pode acontecer. Nós temos efeito Compton, onde o fóton incidente interage com o elétron orbital, transfere parte de sua energia, desvia seu percurso, gerando um fóton espalhado e ejeta o elétron, ioniza o átomo. Então, atingi, desviei, continuei existindo um diferenciamento fotoelétrico e gerei um elétron acelerado, tá? Um elétron ionizado. Produção de pares. O fotoincidente se aproxima do núcleo, deixa de existir e se materializa em um par beta mais e beta menos, um pósitron e um elétron. Lembrando que elétron sempre vai ser, um elétron em deslocamento sempre é igual a beta menos, mesma massa, mesma carga, tá? O pósitron é sua antimatéria, mesma massa, porém carga oposta. Aqui nós temos a tabela periódica, né? Essa tabela periódica nós temos 117, 118 elementos. Já com 118 elementos. Muita gente no ensino médio acha demais, são muitos elementos para a gente aprender as características, como eles estão distribuídos. Lembrando que nós temos a sequência de acordo com o número de prótons. Um próton, dois prótons, três prótons, quatro. Lembrando que próton é o quê? Número atômico, que define várias características de interação, tá? Então, o hélio 2, o lítio 3, berílio 4, boro 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8 e assim por diante, tá? Então, de acordo com
com o seu número atômico, com o número de prótons que eu tenho no núcleo, eu vou ter o tipo de interação, dependendo também da energia do fóton incidente. É sabido também que após o efeito fallout, o efeito da chuva radioativa, né, foi modificado todos os átomos da litosfera, atmosfera e hidrosfera, né? Então, todas as camadas de líquido, sólidas ou gasosas pertencentes ao planeta Terra, elas foram modificadas devido às bombas atômicas. Então, hoje em dia, se nós formos estudar a fundo essa tabela periódica, ela se modificou na carta de nucleidos, que é essa aqui. Tem 3.290 átomos, tá? Onde esses átomos, esse aqui que está disposto em preto, são os átomos estáveis. Todos os outros átomos são radioativos, certo? Podendo emitir radiação beta menos aqui, radiação beta mais, enquanto que os pretos são os átomos estáveis. Se nós formos olhar pelo gráfico, pelo plano cartesiano, nós vamos ver aqui, ó, 82 Z, né? Z é o quê? Número atômico. 82 prótons, eu vou atingir aqui, ó. Atingir o chumbo. O chumbo tem 82 prótons. Então, acima do chumbo, todos os elementos são elementos radioativos, tá? Naturalmente, acima do chumbo. Abaixo do chumbo, nós temos elementos estáveis, elementos que emitem beta mais, elementos que emitem alfa, elementos que emitem beta menos, enfim, elementos radioativos e os estáveis. Esse aqui é o gráfico que eu disse anteriormente, que correlaciona o tipo de efeito, se é efeito fotoelétrico, se é efeito Compton, se é produção de pares, com a energia do fóton incidente em megaelectronvolts e o número atômico, tá? Onde esse número atômico ele pode ser zero, não tem, né? Então, número atômico 1, que é o hidrogênio, e até 118 aí. E aqui nós temos a energia. Então, por exemplo, eu perguntei na questão, um equipamento de ortovoltagem, um equipamento de raios industrial emitindo radiação sobre um aço carbono. Ortovoltagem nós temos aí 250 e 300 kVs, né? Então, atingindo um aço carbono. Por isso que eu fiz questão de especificar o aço carbono. Carbono, nós vimos na tabela periódica que o seu número atômico é 6, então está mais ou menos aqui. Então, 200 kV é igual a 0,2 MeV, certo? Lembrando que 1 kV gera 1 kV de energia. Então, 200 kV gera 200 kV de energia. 200 kV é igual a 0,2 MeV. Então, 0,2 MeV está aqui, mais ou menos, e 6 está mais ou menos aqui. Então, seu ponto de interseção é aqui, dentro do efeito Compton. Então, a predominância é o efeito Compton, certo? Quanto menor a energia, a predominância é quem? Efeito fotoelétrico. Energias intermediárias, a predominância é efeito Compton. Efeitos sobre energias maiores, a predominância é produção de pares. Ok? E por fim, nós temos esse equipamento, que é um espectrômetro, tá? Existe uma aplicação da radiologia industrial que é a caracterização de pedras preciosas. Na verdade, toda pedra preciosa, ela nunca é pura, sempre ela vai vir de um minério. E esses minérios, geralmente, são compostos, né? É uma mistura de elementos. E essa mistura de elementos, ela vai nos dar o grau de preciosidade da pedra. Então, a caracterização de pedras preciosas, através de raio-x, hoje em dia é a mais utilizada, inclusive. Então, como é que se faz? Emite-se uma radiação, ou várias radiações X nessa pedra preciosa, nesse elemento. Esses raios-X vão excitar e ionizar a matéria em que eles estão atingindo, tá? Onde vai haver a passagem, né, a conversão interna desses elementos atingidos, a passagem entre camadas, e essa conversão interna vai emitir energia, e de acordo com essa energia que foi emitida, ela vai ser captada. Essa energia é como se fosse um eco, como se fosse um ultrassom. Então, emite-se o raio-x, esse raio-x vai excitar, induzir a emissão de radiação por
por essa pedra, né, por esse composto, de acordo com a caracterização da radiação que for coletada, que for reemitida pela essa pedra, dá para dizer o grau de pureza dessa emissão, ok? Então pronto, essa aqui foi nossa introdução. Espero que vocês estudem toda essa parte aí, revisem, que nós vamos começar a trabalhar na próxima aula as curvas de exposição de raio-x, tá ok? Então até quinta, um abraço a todos, bons estudos.